Vamos agora todos de pé abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo número 1. Vamos ler do versículo 36 ao versículo 42. Vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 42. Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do 35, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Senhor, te agradecemos pela palavra que nos é revelada, que está disponível a nós essa noite, palavra que sai da tua boca, palavra que alimenta a nossa vida, que nos sustenta, que nos dá direção. É isto que nos faz a tua palavra, Pai. Por isso, aquilo que queremos e precisamos é ouvir a tua voz nesse lugar, mais uma vez. Pela segunda vez desse dia, estamos aqui reunidos, na expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração. Palavra que venha com poder para mudar pensamentos, para trazer diferença em nossas vidas, Pai. E eu te peço, entregando a minha vida em tuas mãos, que o Senhor me dê a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar debaixo da tua unção, do teu poder, e que esta unção quebre as barreiras, quebre os impedimentos, Pai, para que todos aqui possamos ouvir a tua voz nesse lugar, falando ao nosso coração, Pai. Assim eu oro junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esta passagem simples que nós lemos aqui relata um momento importante, quando um discípulo está chegando a Jesus, quando alguém está se juntando a Cristo, e nós chamamos isso de conversão. Eu queria essa noite falar um pouquinho sobre o que significa conversão de verdade. A gente costuma usar muito essa palavra, a gente costuma se referir a outras pessoas dizendo: o fulano se converteu, ou em relação a nós mesmos dizemos: eu me converti no ano tal, isso aconteceu comigo. Mas o que será que é de fato esta conversão que nós tanto falamos? E às vezes recebemos notícias, uma pessoa famosa, alguém, um artista: o fulano se converteu, o fulano agora está convertido. O que significa de fato isso, não é, irmãos? A gente precisa entender um pouquinho a respeito disso, olhando para a Bíblia Sagrada, porque, de repente, a nossa ideia sobre isso é completamente diferente do que diz a Bíblia. Dizemos que uma pessoa se converteu porque ela começou a frequentar a igreja, ela começou a ir com assiduidade à igreja, de repente ela se batizou, e isto então nós chamamos de conversão. Mas será que isso realmente é o que significa a palavra conversão, a atitude? Será que essas coisas descrevem completamente o que se passou na vida de uma pessoa? Aqui no texto que nós acabamos de ler, esses poucos versículos, a palavra de Deus fala de um homem chamado André. E o que eu vejo aqui ao ler esse texto é de fato a conversão de André. Talvez
numa leitura mais rápida, a gente não perceba aquilo que está acontecendo aqui. Mas, de fato, é nesse momento que está acontecendo uma entrega, um envolvimento de André. Talvez não propriamente até a conversão, porque vamos ver mais tarde que nenhum dos discípulos verdadeiramente se converteu até a vinda do Senhor depois da ressurreição. Mas vamos chamar isto que aconteceu aqui com André, simbolicamente, de realmente uma conversão da sua vida. Por quê? Alguns sinais a palavra de Deus me mostra aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que André era um dos 2 discípulos de João Batista. André estava seguindo a João Batista, que é a voz do que clama no deserto, que preparava o caminho do Senhor, que pregava o arrependimento e batizava para que houvesse arrependimento. Esse foi o trabalho de João Batista. E André era um dos homens que seguia João Batista, que se juntou a João Batista e aprendia com ele. Certamente foi um dos que foram batizados por João Batista, porque não poderia ser seu discípulo sem que tivesse por ele sido batizado. Então essa é a descrição de André que a Bíblia nos dá aqui nesse pequeno texto que nós lemos. E por esta ideia nós podemos perceber que André não era um homem de todo mal, não é? Por quê? Estava de alguma forma buscando um caminho para a sua vida. Ouviu a mensagem de arrependimento de João Batista e de alguma maneira creu nela e seguia João Batista como um discípulo, como um aprendiz de João Batista. Então, não era uma pessoa, vamos dizer assim, totalmente má. Tinha sido batizado, como eu disse aqui, por João Batista, não é? Ouviu a mensagem de João Batista, então não era uma pessoa completamente avessa à palavra de Deus e às coisas de Deus. Mas isto apenas não bastava. Ainda era necessário um encontro com Jesus. Isso é que me chama a atenção nesse texto, porque nós conhecemos muitas pessoas que também não são avessas ao Evangelho, que têm até uma certa simpatia pela igreja, pela palavra, de repente tem até algum tipo de envolvimento com as coisas de Deus, mas isso também não é o suficiente. A maioria de nós que crescemos como católicos e na igreja católica fomos batizados como pequenininhos, imaginamos muitas vezes que isso basta. Já temos esse envolvimento, de alguma forma já somos envolvidos com Deus e com as coisas de Deus. Talvez fosse esse o caso de André, mas não bastava o batismo de João, embora até tenha sido feito já com ele adulto, não é? Mas não bastava isso. O que o texto vai mostrar para nós, irmãos, é que esse envolvimento apenas superficial da fé, esse ato do batismo, não era o suficiente. André ainda precisava seguir a Jesus Cristo, não é? E esse encontro com Jesus Cristo é que marcou a sua vida definitivamente. Se ele permanecesse seguindo João Batista para o resto da sua vida, ele não teria a transformação que deveria ter ao encontrar-se com Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que ele vivenciou e experimentou, toda aquela sua religiosidade, não lhe servia para nada. Trazendo para a nossa realidade hoje, a mesma coisa, o mesmo princípio também é válido. Nenhum tipo de religiosidade é válido, irmãos. Nenhum tipo de experiências superficiais com a fé é válido, se não houver um encontro real com Jesus Cristo. Não adianta nenhum tipo de batismo, nenhum tipo de água na cabeça que resolva a situação do homem, se não acontecer um encontro com Jesus Cristo. E André é uma prova viva disto. Eu já fui batizado por João, então posso ficar assim mesmo? Não, não posso. Porque um dia aconteceu dele ouvir de João uma palavra. Veja, do próprio João ele ouviu o que está escrito aqui na Bíblia. Leia comigo o versículo 36. E vendo Jesus passar, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus. Ele afirmou e os seus discípulos ouviram. Olha, aquele ali que vai passando, é ele o Cordeiro de Deus. E isto impactou o coração de André, a ponto dele, a partir daquele momento, tomar uma decisão na sua vida.
O versículo 37 diz: os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, o que fizeram? Seguiram Jesus. Imediatamente deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. João Batista não ficou chateado com isso, pode ficar tranquilo. Porque João Batista sabia muito bem para que ele tinha vindo. E ele tinha vindo exatamente para levar as pessoas a Cristo. Então, se os seus discípulos foram para Jesus, se cumpriu o propósito de João Batista. Mas se eles continuassem com João Batista, nada teria mais valor, irmãos. Mas acontece que ao ouvirem esta simples frase de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, eles imediatamente decidem seguir Jesus. Você já parou para pensar por que eles fizeram isso? Apenas com uma frase? Porque o que significa o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus, eles eram judeus, eles sabiam muito bem o que significava. Eles lembravam imediatamente da Páscoa, onde um cordeiro foi sacrificado e o sangue vertido sobre as portas os protegia do anjo da morte. Imediatamente eles lembravam dos sacrifícios do Antigo Testamento e que sabiam eles que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Imediatamente eles se reconhecem como pecadores e percebem que sem o Cordeiro não haveria perdão para os seus pecados. Então imediatamente eles creem na pregação simples, na frase dita por João Batista, e sem questionar mais nada, aquilo que foi dito era o suficiente para imediatamente tomarem a decisão de seguir Jesus Cristo. Não importa o batismo de João, não importa o que viveram até aquele momento, a religiosidade que estava envolvida em suas vidas, mas agora eles encontraram o Cordeiro de Deus. E se encontraram o Cordeiro de Deus, não poderiam seguir a nenhum outro, a não ser Ele mesmo. E por isso eles creem na palavra, creram na palavra de Deus, na palavra que foi ministrada por João, que apontava para Jesus como o Cordeiro de Deus, o único. E isto foi suficiente para que uma decisão fosse tomada. E isso é necessário para todo aquele que de fato deseja e quer se converter, se a gente assim pode dizer. Enquanto você não reconhecer que Jesus é a propiciação pelos seus pecados, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não adianta nenhum tipo de religiosidade. Não adianta nenhum tipo de prática religiosa, nem de batismos, nem de águas. Não adianta nada disso. Se a Jesus você não reconhecer como Cordeiro de Deus que resolve o maior problema da sua vida, o seu pecado. E foi isso que aconteceu naquele dia. Veja o que diz primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2. Vamos ler na palavra de Deus. Foi exatamente isto que aqueles homens reconheceram naquele momento. 1 de João, capítulo 2, verso 2. Diz assim, falando de Jesus: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja, Jesus é a propiciação pelos pecados de qualquer criatura humana. Por isso João o identificou como Cordeiro de Deus, que consegue remover o pecado e os efeitos do pecado e o salário do pecado, que é a morte. E não somente de nós, mas de qualquer um que crer nele dessa mesma maneira. Ao ouvirem isto, imediatamente decidem aqueles 2 discípulos de João seguir após Jesus. Por quê? Reconheceram o principal, irmãos, reconheceram que precisavam ser salvos. Talvez esta seja a maior verdade que Deus pode revelar ao coração do homem. Leia comigo ainda em 1 de João, capítulo 4, o versículo número 10. Veja o que está escrito, 1 de João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João está afirmando que o amor não consiste no fato de nós amarmos a Deus. Muito pelo contrário, é Deus que nos ama e ama primeiro, a ponto de nos dar seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Então, o que se chega à conclusão é que estes homens reconheceram que são, em primeiro lugar, pecadores e que necessitavam de alguém que tirasse os seus pecados. Reconheceram que o batismo de João não era suficiente, que seguir João não era suficiente, que exercer sua espiritualidade, sua religiosidade não era suficiente. Reconheceram que precisavam de Jesus, o Cordeiro de Deus. Este foi o maior reconhecimento. E talvez seja esta a maior dificuldade hoje na salvação das pessoas com quem pregamos e falamos do Evangelho. Porque a grande maioria delas afirma, ao falarmos sobre o Evangelho, eu não sou pecador. Eu não sou tão ruim quanto outras pessoas. Eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém. São as frases que nós mais ouvimos. Enquanto a pessoa assim se achar, não há salvação para ela. André e o seu companheiro, que não é citado na Bíblia pelo nome, poderiam se conformar com aquilo que eram até aquele dia. Poderiam dizer, nós ouvimos a mensagem de João, nós nos batizamos segundo João nos mandou fazer, nós não temos pecados então, nós já estamos limpos e purificados porque já realizamos o batismo de João e já estamos bem com Deus. Mas não, ao ouvirem que Jesus era o Cordeiro, imediatamente eles reconhecem, eu preciso desse Cordeiro. Porque sem ele, os meus pecados permanecem sobre mim. E com os meus pecados eu jamais verei a Deus. E com os meus pecados haverá sempre uma separação entre mim e Deus. Mas Jesus é a propiciação pelos meus pecados. Então ele me aproxima de Deus. Essa é a grande dificuldade. A maioria das pessoas com quem falamos do Evangelho não reconhecem que são pecadoras, não reconhecem que precisam de Jesus, que precisam de propiciação, não reconhecem que precisam de substituição, porque a maioria delas enganosamente se acham boas, se acham religiosas, se acham confortavelmente exercendo um tipo de religiosidade, de espiritualidade, e por isso acham que não precisam de Jesus. Por isso, jamais poderão ser salvas. Mas o que aconteceu com estes dois é que, ao ouvirem João falar, reconheceram e, por terem reconhecido, tomaram uma decisão que é a maior decisão da vida de qualquer um. A Bíblia diz, ao ouvir dizer isto, versículo 37, seguiram Jesus. Veja, imediatamente. Deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. Irmãos, o que nós temos que fazer é seguir Jesus. Nós não temos que seguir uma religião. Nós não temos que seguir um grupo, uma agremiação religiosa. Nós temos que seguir Jesus. Porque se não seguirmos Jesus, de nada vale nada que façamos ou que venhamos a achar que estamos fazendo. O que precisamos é de seguir Jesus, como André, naquele dia, assim decidiu. E a decisão foi algo também imediato. Eu costumo, a falar de conversão, citar isto, queridos. Conversão é algo imediato. Não existe conversão aos poucos. Existe santificação aos poucos. Mas conversão é um momento. É um momento em que os olhos se abrem, em que a escama que traz cegueira cai, em que eu vejo a verdade que me é revelada pelo Espírito Santo de Deus, de uma maneira clara e limpa, de modo que eu jamais posso novamente negá-la, de tal forma que sou impactado por aquela verdade. Isso é num instante. Veja, não houve aqui um instante de dúvidas. Eles não fazem outras perguntas a João, eles simplesmente ouvem João falar e seguem Jesus. Isso é a conversão, isso é a guinada da sua vida. É simplesmente ouvir e crer. E acreditar de modo a não pairarem mais dúvidas no seu coração, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não há mais espaço para dúvida, e o que eles fizeram foi isso, seguiram imediatamente a Jesus. Por isso, irmão, quem crê de verdade, eu estou falando de crer de verdade, porque se eu perguntar aí na rua quem crê em Jesus, você vai ficar espantado, mas talvez 99% das pessoas creem em Jesus. Você acredita em Jesus? Faz uma pergunta. Acredito, Jesus
joia, Jesus é 10. Eu gosto de Jesus, é bacana, tem muita coisa para aprender com ele, é o mestre. Né? Pergunta para o espírito, ele vai dizer, é o mestre, é o iluminado. Né? Pergunta para o budista, ele vai, não, é um avatar, é isso, é aquilo. Todo mundo acredita em Jesus. Quem não acredita em Jesus? Não tem, conheço, todo mundo acredita em Jesus. Mas faz diferença esse fato de crer em Jesus dessa maneira? Não faz diferença nenhuma. Porque não seguem Jesus. Não andam após Jesus, não fazem o que ele manda. Jesus mesmo disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o que adianta dizer que crê em Jesus? Não adianta coisa nenhuma. Não serve para nada. Mas aquele que realmente crê, o próprio Senhor Jesus falou, se você crer em mim, como dizem as Escrituras, aí sim do seu interior fluirão rios de água viva. Mas tem que ser como dizem as Escrituras. Não tem que ser a sua maneira, do seu modo, do seu jeito, da sua maneira de crer. Jesus foi taxativo. Se você crer em mim, do modo como está escrito, não da tua telha, aí sim você se converterá. Aí sim uma coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Então quem crê em Jesus da maneira certa, certamente toma essa decisão e toma de forma imediata. Como aconteceu com esses dois. Imediatamente largam João e seguem Jesus. Não tem tempo para titubear, não, é aqui, é agora, não há tempo, queridos. Por que isso? Porque não há tempo mais para indecisão. Irmãos, quantas vezes talvez você, que hoje é convertido, antes da sua conversão, quantas oportunidades você teve? Quantas vezes alguém falou de Jesus para você, como fez João com aqueles discípulos, e apontou para Jesus e disse, ele é o Cordeiro de Deus. E você até gostou daquilo que ouviu, até se emocionou, mas não tomou uma decisão. Se você não tivesse tomado essa decisão, essa emoção toda que você sentiu não valeria de nada, irmãos. Não valeria de coisa nenhuma. Talvez tenham pessoas aqui que já ouviram N apelos. Né? Entrega a sua vida para Jesus. Aí gosta, chora, fica emocionado. Talvez até vá lá na frente, ou eu quero. Mas não muda, não se transforma e não segue a Jesus de verdade. Então o que eu quero dizer para você é que essa decisão ela tem que ser imediata. Até porque não há mais tempo. Você está entendendo isso? O tempo é agora. É a última colheita. É a última chance que você tem. Nenhum de nós sabe quanto tempo durará. Se vamos chegar ao final desse culto. Se vamos chegar em casa. Nenhum de nós tem afirmação disso com certeza. Então não há mais tempo. Se você crê que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele tira pecados, e se você reconhece que você é pecador, como a Bíblia diz sobre você, você precisa reconhecer isso e tem que ser agora. Tem que ser como esses dois que não ligaram para a religiosidade, não ligaram para o batismo que já tiveram, mas queriam, era um encontro verdadeiro. E passaram imediatamente a seguir Jesus. O chamado de Deus é para todos e é urgente, mas tem que ser atendido logo, irmãos. Vamos ler juntos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Aqui é uma lição também interessante. Tem gente que só lembra do capítulo 19 de Lucas por causa da música. Né? Já viu a música do capítulo 19? Mas veja o que está escrito no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 19. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce como? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e fez o quê? E o recebeu com alegria. No final desse texto você vai ouvir Jesus dizendo assim, hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele disse, desce depressa. E ele desceu depressa, toda pressa. E fez o quê? Recebeu Jesus com alegria. Não teve tempo para titubear, para rebater, para argumentar. Mas espera aí, quem é esse cara? Eu vim aqui por curiosidade. Não sei se é bem ele, não sei se é bem isso que eu quero.
Talvez você escute uma pregação como a de hoje e fique pensando, será que é isso mesmo? Eu vou ser crente agora? Não sei muito bem e tal. E não decide. Não há salvação na sua casa por causa disso. Mas para aquele que não pensa duas vezes, para aquele que simplesmente obedece e o faz depressa, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu ouviu a voz do Senhor e a toda pressa o recebeu com alegria. A gente não recebe a Jesus de outra maneira se não for com alegria, irmãos. É com alegria que a salvação vem a nós. É com alegria que Deus opera a conversão na nossa vida, irmãos. E é isso que tem que acontecer, tem que ser imediata a nossa decisão. Os discípulos de João não ficaram perguntando, mas peraí, João, que negócio é esse? É ele mesmo o cordeiro? Você tem certeza, João? Que troço de cordeiro é esse que você está falando? Não! Foi imediato, sem dúvida. Simplesmente seguiram Jesus, como diz o texto bíblico. Consequência de uma conversão, queridos, há mais lições aqui nesse texto. Voltando lá ao Evangelho segundo João, no capítulo 1, vamos ler o versículo número 38. Está escrito, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Veja, Jesus se volta para eles e pergunta, o que vocês estão buscando? Como quem diz, por que vocês estão andando atrás de mim? Por que vocês estão me seguindo? Isso também me faz pensar uma verdade muito importante da parte de Deus. Jesus não está preocupado com seguidores, se ele vai ter muitos, se ele vai ter poucos. Ele mesmo disse, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então Jesus não está preocupado com números, Jesus não quer ver igreja cheia, não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o motivo pelo qual as pessoas o estão seguindo. Muita gente seguiu Jesus naquele tempo. E muitos destes que o seguiram, no dia que tiveram que escolher entre ele e Barrabás, gritaram Barrabás. Então o que adianta alguém seguir Jesus? De repente o segue por um interesse, o segue porque deseja se dar bem, o segue porque quer comer pão e peixe de graça, já que ele multiplica. Então ele volta-se para estes e pergunta, por que vocês estão me seguindo? O que vocês buscam? Irmãos, a conversão verdadeira faz com que a gente busque apenas uma coisa, a presença de Jesus na nossa vida. Não há nenhum outro interesse escuso por trás disso. Por isso eu desconfio muito dessas conversões que a mídia divulga, né? Eu desconfio muito dessas popularizações do Evangelho. Agora está todo mundo virando crente porque está na moda. Mas se Jesus perguntasse, por que você me segue? Qual é a resposta que você daria? Porque o Senhor me dá sorte. Porque o Senhor muda a minha sorte. Porque o Senhor me dá dinheiro, casa, comida, roupa lavada. O Senhor me livra de enfermidade, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo. Por que você está me seguindo? Foi a pergunta de Jesus àqueles dois. E eles simplesmente perguntaram a Jesus, aonde o Senhor assiste? Assiste no sentido de exerce, trabalha, faz, prega. Aonde o Senhor está, nós queremos estar. Simplesmente para ouvir o Senhor. Simplesmente para estar ao seu lado. É esse o teu objetivo? Se não é esse o teu objetivo, eu quero te dar uma má notícia. Não houve conversão na sua vida. Houve uma mudança por interesse. Houve uma adaptação de vida por interesses escusos. Mas o convertido de verdade, o que ele quer é estar com o Senhor. O que ele quer é continuar ouvindo o Senhor. Continuar ouvindo a sua palavra. O convertido de verdade ama a palavra de Deus. Ele ama o momento de ouvir o Senhor falando com ele. Ele regozija pelo momento de ouvir a voz do Senhor. Ele ama a pregação da palavra. Essa é a evidência de uma conversão. Hoje nós temos um monte de gente que se converteu, mas o que ama é o louvor. Ama sacudir o esqueleto, ama pular. Não é verdade? Se o culto não tiver pulo, a pessoa fica enfadada. Não está legal, não. Não importa nem se Jesus está ou não está presente. O que ela quer é divertimento. Isso não é conversão. O que aqueles dois disseram para Jesus é onde o Senhor assiste. Aonde eu posso ter mais tempo com o Senhor.
Aonde eu posso aprender mais do Senhor? É isso que me interessa. Eu era discípulo de João Batista, mas agora eu quero ser discípulo do Senhor. Aonde o Senhor for, eu quero ir junto. O que o Senhor falar, eu quero ouvir, quero anotar tudinho. Eu quero estar ali, grudado com o Senhor, para ouvir, para ver o Senhor operar, para estar ao seu lado. Convertido de verdade, deseja mais é isso, irmãos. E Jesus está querendo saber disso. Jesus está querendo saber qual é a sua intenção. Como se ele não soubesse. Claro que ele sabe até as palavras que a gente vai dizer. Mas ele pergunta para que a gente mesmo diga. Para que a gente mesmo se confronte com as nossas reais intenções. O que trouxe você à igreja essa noite, meu irmão? Jesus está te perguntando por que você veio aqui. Qual o teu interesse em segui-lo? Qual o teu interesse em andar atrás dele? O que você está querendo? É a pergunta que Jesus está ainda fazendo. E ele fez essa pergunta, aqueles dois, eles responderam aquilo que Jesus queria ouvir. Aonde o Senhor assiste? Porque é lá que queremos assistir também. Aonde o Senhor está, é lá que nós queremos estar também. É só isso que estamos buscando, estar ao seu lado. Mas nada que queremos, o que queremos é isso. E aí aconteceu o que diz o versículo 39. Respondeu-lhes, vinde e vede. Foi a resposta que Jesus deu a eles. Venham então, venham e vejam. Venham e fiquem comigo, venham e aprendam. Venham e observem. Venham e estejam junto de mim. E aí diz o texto, foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Veja, eles foram e ao chegar lá, ficaram com Jesus. Permaneceram com Jesus. Não importa tanto quantos vão atrás de Jesus. O mais importante é quantos permanecem, irmãos. O que atesta a conversão não é o passo que eu dei, levantei a mão, fui lá na frente, o pastor orou por mim e tal. Isso tudo é muito bom e importante como um sinal de comprometimento. Mas o que vai atestar tudo isto com verdade é a minha permanência. O que atesta é o tempo que eu permaneço. Não as atitudes que tomo, de repente, por um arroubo, né, de emoção, por uma euforia. Não, isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o passar dos dias, o passar das situações e a minha permanência com Jesus. Independente das circunstâncias, se estou feliz, se estou triste, se estou com muita coisa, se estou com pouca coisa, mas eu permaneço com o Senhor. É isto que caracteriza uma conversão genuína, queridos. É o fato de permanecermos, e eles foram e ali permaneceram com Jesus. Simbolicamente é isto que Deus quer falar contigo essa noite. O que importa é você permanecer, não importa o que aconteça, eles ali permaneceram com o Senhor. E o Senhor fala disso em João capítulo 15, vamos ler? Avança um pouquinho no Evangelho de João, chega ao capítulo 15, versículo 4 até o 6, diz assim, Jesus dizendo, olha, para você, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bote isso na sua cabeça. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Veja, Jesus não está preocupado com a estatística de quantas pessoas levantaram a mão quando foi feito o apelo. Jesus não está preocupado, ele está preocupado se você vai permanecer nele, se você vai ficar com ele até o fim. Porque ele diz que quem não permanece será cortado e lançado ao fogo. Quem está dizendo a ele, não fique triste comigo, é ele que está falando. Mas eu fiquei um tempo. Mas eu fiquei por um tempo. Não é por um tempo, meu irmão. Conversão é para sempre. É para toda a vida. Por isso, conversão é uma mudança radical de sentido. A vida ia num sentido, agora a vida vai no outro sentido, diametralmente oposto. É uma transformação completa. E é para sempre. Eu não posso mudar o sentido depois dar uma desviada, mudar um pouquinho, não, é para sempre. Por isso ele está dizendo, permanecei em mim. E eu, por minha vez, permanecerei em você.
Então, o importante é permanecer, é ficar, e ficar até o fim. Como Jesus disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É até o fim da vida, independente do que acontecer. Permaneça com Jesus. Isso é a prova, a evidência da real conversão. O verdadeiro convertido é aquele que permanece até o fim. Por isso que eu creio que salvação não se perde, meu amado. Porque o que vemos, que chamamos de perda da salvação, são pessoas que ficam 20 anos na igreja e se desviam, como a gente fala, né? Eu não creio em desviados. Eu creio que a pessoa ou é ou não é. Ou ela se converteu e se converteu permanecerá até o fim, ou ela não se converteu, brincou de crente, enganou todo mundo, a ela mesma, a Deus, a todo mundo, e por algum tempo ficou e depois não permaneceu, foi cortado e lançado no fogo. Não é alguém que vira crente e depois desvira. Não existe nisso, meu amado. Porque quem crê, decide imediatamente e permanece até o fim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês, foi o que disse aqui o Senhor Jesus. E é isso que temos que fazer. Veja outra evidência do que se operou naqueles homens, voltando ao texto lá em João capítulo 1. Após permanecerem com Jesus, o versículo 41 diz assim: ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos quem? O Messias, que quer dizer Cristo, ungido. Veja o que fez André. André é irmão de Simão Pedro. Quando André encontrou com seu irmão chamado Pedro, o que André fez? Imediatamente pregou para Pedro. Foi isso que ele fez? Anunciou a Pedro que encontrou Jesus, que encontrou o Messias. Ou seja, ele testemunhou daquilo que o abençoou. Ele testemunhou do encontro que ele teve com o Cordeiro de Deus. E compartilhou isto com Pedro, seu irmão. Outra característica daquele que realmente se converte, ele testemunha a respeito de Cristo. Ele compartilha daquilo que lhe foi dado. Tamanha é a alegria que sente em seu coração e o reconhecimento que tem daquilo que nele se operou, que ele compartilha com as outras pessoas. E foi o que aconteceu com André. Ele conhece a Jesus e imediatamente compartilha com Pedro, seu irmão. E diz: ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido que nós estávamos esperando. Eu o encontrei e agora eu quero levar você até ele. E foi isso que fez André. Ele leva seu irmão à presença de Jesus. Amado, quem se converte de verdade, compartilha. Eu não acredito na conversão de uma pessoa que esconde que é crente. Eu não consigo acreditar, irmão. Infelizmente. Alguém me prove o contrário. Se a pessoa esconde que é crente, como é que ela pode ser convertida de verdade? Ela não teve um encontro com Cristo, ela não viu a verdade, ela não viu aquilo que mais ninguém tem visto, não conheceu com seus próprios olhos o Salvador, o Senhor, o Cordeiro que tira o pecado. Ela vai guardar aquilo só para ela? Não, amados, uma evidência da sua conversão é o seu compartilhar do Evangelho. Quem conhece Jesus tem o dever, veja, não é um favor, é o dever de se tornar uma testemunha de Jesus. Testemunhar daquilo que recebeu de Cristo. Você sabe o que Jesus disse aos discípulos depois da sua ressurreição? Que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Ele estava falando do batismo com o Espírito Santo que aconteceria logo depois daqueles dias. E ao falar sobre isso, ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até São Cristóvão. Vocês serão as minhas testemunhas. Aonde você estiver, o poder do Espírito Santo com o qual você será revestido te capacitará para ser testemunha viva daquilo que se operou na sua vida. Quem se converte compartilha de Jesus. Talvez você diga: eu não sou um pregador, eu não tenho eloquência, eu não tenho habilidade. Mas não é necessário isso para se compartilhar de Jesus.
O que disse de tão mirabolante André para Pedro, seu irmão? Ele disse assim: ô Pedro, o negócio é o seguinte, eu encontrei com o Messias, ele existe, é verdadeiro, é real, a promessa se cumpriu, vem cá que eu vou te mostrar ele. Que pregação é essa que André fez? Cadê a sua eloquência? Cadê o curso de homilética de André? Não tem não, irmão. É só falar do que você tem visto, só falar do que Deus tem feito na sua vida. É só compartilhar a verdade do Evangelho, do perdão dos seus pecados que você reconheceu que precisava. É só isso que você tem que compartilhar. Mas é necessário que isso seja feito, porque isso é uma evidência da sua conversão. Ela deixa de ser apenas um discurso, ela se torna uma prática demonstrável na sua vida. Isso é necessário, queridos. André imediatamente falou para Pedro a respeito de Jesus. E veja o versículo 42, o que está escrito. E o levou a quem? A Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André levou Simão Pedro a Jesus. Além de anunciar, ele conduziu o seu irmão. Irmãos, isso é uma característica de alguém que é salvo. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus. Nós precisamos pregar às pessoas sobre Jesus. Nós precisamos, em alguns momentos, conduzi-las até Cristo. Todos aqui gostariam que suas famílias fossem salvas. É verdade? Seus filhos, seus pais, seus tios, seus avós, seus primos, seus parentes. Você queria que eles fossem salvos? Mas você os leva a Jesus? Ou você os repele de Jesus? Se queremos a salvação, nós temos que levar Jesus a essas pessoas. Atos capítulo 16, versículo 31. Há um versículo aqui que muitas vezes é mal entendido pelas pessoas. Atos 16, 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aí alguém diz: olha, aqui tem uma promessa, eu creio em Jesus, então está garantido que a minha casa vai crer também. Me prove isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Isso não é verdade. Isso está tirando do contexto a palavra que aqui foi dita. Paulo está dizendo ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa serão salvos. Mas depois eles vão lá na casa do carcereiro e a pregação é feita para toda a família. Não é algo automático, não é uma promessa automática. Requer um esforço de cada um, que é o de pregar e compartilhar a palavra de Deus. Porque como crerão, diz a Bíblia, se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem faça o trabalho de pregar a palavra? E esse trabalho Deus confiou ao convertido. Não é o incircunciso que vai pregar, não é o ímpio que vai pregar. Quem vai pregar é o crente, é aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Queremos que a nossa família seja salva. Então a nossa família depende de ouvir o Evangelho de nós. Como André falou com Pedro sobre Jesus e o levou até a presença de Jesus. E isso quem tem que fazer somos nós. Quem encontra com Jesus, irmãos, encontrou com tudo que era necessário para a sua vida. Não precisa mais encontrar nada, porque já encontrou com Jesus. Quando aqueles dois encontraram com Jesus, simplesmente o seguiram. Quero compartilhar contigo Provérbios capítulo 8, versículo número 35. Provérbios capítulo 8, verso número 35, diz assim a palavra de Deus: porque o que me acha, acha o quê? A vida, e alcança favor do Senhor. Aplique estas palavras a Jesus, elas se cumprem integralmente. O que acha Jesus encontra a vida, porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que acha Jesus encontra a vida e alcança o favor.
do Senhor. Alcança a benevolência de Deus, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Então, ao receber Jesus, o meu pecado é perdoado, e eu posso estar na presença de Deus sem ser por Ele fulminado. Se você recebe Jesus, você recebe tudo aquilo que é mais importante para a sua vida. E você vai conhecer o que é uma vida de verdade. Abra comigo João capítulo 8, versículo número 36. Evangelho de João capítulo 8, verso 36. Vê o que a Bíblia diz como consequência. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De verdade, verdadeiramente, diz o Senhor. É Ele que liberta, é Ele que opera na nossa vida. Por isso nós dizemos que nos convertemos, mas na verdade é Ele que nos converte. É Ele que opera essa mudança, essa transformação ao nos libertar completamente. Quem encontra Jesus, meu irmão, encontra o verdadeiro tesouro da sua vida. Leia comigo Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, verso número 44. A palavra de Deus diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus é o tesouro da sua vida. Se você o encontrar, você tem que deixar tudo que te prende e seguir Jesus de todo o teu coração e entregar tudo nas mãos de Jesus, a sua vida nas mãos dele. Conversão verdadeira é a nossa entrega. Por isso eu jamais digo a alguém: você quer aceitar Jesus? Não, você não aceita Jesus, você se entrega para Jesus, você se rende a Jesus, você descansa nos braços de Jesus, porque você achou o tesouro mais valioso de todo mundo. Você achou o teu lugar de descanso. Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi isso que Ele te ofereceu, é isso que Ele oferece a você. Você só precisa vir e se entregar, e ao se entregar, descansar no Senhor, receber dele a salvação, a libertação, tudo aquilo que Ele tem para te oferecer, o perdão dos seus pecados, que só o Cordeiro de Deus pode perdoar e resolver. E no final da sua vida, você receberá do Senhor a coroa da justiça. Permaneça nele, permaneça até o fim, e a coroa estará reservada para você. Eu termino a mensagem lendo contigo 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2ª carta de Paulo a Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo dá este testemunho: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa coroa não é só de Paulo, essa coroa é minha, essa coroa é sua. É aquele que se rendeu a Jesus, que entregou a sua vida para Ele, que reconhece que é pecador, que precisa de salvação. É para você essa coroa, mas é preciso permanecer até o fim. É preciso tomar uma decisão imediata. É preciso seguir Jesus como um projeto para a vida toda, irmãos. Não por algum tempo, para resolver algum problema, mas um projeto para a vida toda, porque agora a vida de fato tem sentido, porque Ele te deu vida verdadeira, não a vida ruim e falsa que muitos têm levado até o dia de hoje. O que o Senhor oferece é isso, mas o que você tem que fazer é crer. Ninguém
pode crer por você. Ninguém pode tomar a decisão por você. Quando ouviram aqueles homens, eis o Cordeiro de Deus, imediatamente o seguiram. Você ouviu hoje a mesma declaração feita aqui pela Bíblia Sagrada. Jesus é o Cordeiro de Deus. É a propiciação pelo teu pecado. A única coisa que você precisa é reconhecer isso. Eu reconheço que Jesus é a propiciação pelo meu pecado. Eu reconheço que eu preciso de Jesus para ser salvo. E eu quero seguir Jesus como um projeto da minha vida para toda a minha vida. É isso que você precisa fazer. Decisão definitiva de transformação da sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Diga a Ele: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diga a Ele: diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Diferente hoje é o Jesus Cristo quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua vida. Da mesma maneira que mudou a vida de todos aqueles que se renderam a Ele. De todos aqueles que um dia o seguiram, entregaram a Ele as suas vidas. É isso que Ele quer fazer. Mudar, transformar, te mostrar algo completamente diferente de tudo aquilo que você experimentou até o dia de hoje. E para isso, a única coisa que é necessária fazer é tomar uma decisão, que tem que ser imediata e definitiva. Eu quero me comprometer com Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele mude também a minha história. Alguém aqui esta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a mão onde você está, quero fazer uma oração por você. Alguém? Há uma pessoa ali. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Há uma pessoa. Quem mais? Levanta a mão bem alto, não tenha vergonha. Eu quero Jesus. Fala assim. Você quer Jesus? Vem aqui à frente, quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Não tenha nenhuma vergonha, nenhum acanhamento, porque você está fazendo a melhor decisão da sua vida. Entregar a sua vida para Jesus. Porque você precisa de Jesus para perdoar o seu pecado e para trazer salvação para a tua casa, começando através de você e o ser estendido para a sua família. Amém? Você crê em Jesus? É só o que precisa. Agora permaneça com Ele até o fim. Aconteça o que acontecer, permaneça até o fim. Pai querido, em nome de Jesus, quero orar por esses teus filhos, Senhor, que essa noite ouviram a tua palavra, e assim como André naquele dia tomaram uma decisão nesta hora, que eu creio, Senhor, será definitiva pelo poder do Espírito Santo que os convenceu essa noite, Pai. Que esse convencimento seja definitivo e que nada nem ninguém possa apagar aquilo que o Espírito Santo revelou aos seus corações, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, da necessidade de se renderem ao Senhor, como aqui estão fazendo, diante da igreja, sem nenhuma vergonha disso, Pai, porque o Senhor veio para transformar essas vidas, o Senhor veio para libertar do pecado, o
Senhor veio para mudar, como o Senhor mudou a vida de muita gente aqui, Pai. Eu acredito que o Senhor mudará a vida desses queridos, que o Senhor chamou e trouxe à tua casa esta noite, para aqui terem um encontro contigo e não comigo, Pai. E é isso que eu creio que eles estão tendo agora. Abençoa eles, Senhor. Abençoa em todo o tempo, confirma nos corações, sela com teu Espírito, Senhor, para que seja definitiva esta atitude de hoje à noite. Isto fique registrado na vida deles para sempre, em nome de Jesus. Eu oro por eles e os abençoo, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Os irmãos que vão batizar, vamos lá para o tanque agora. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me mais liberdade. Sim, diferente hoje é o Senhor, declara isso. Essa é uma declaração da igreja para o Senhor. Luz, ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. O amor, declara. Igreja do Senhor. Jesus Cristo mudou. Declara isso, igreja. Declara para o Senhor. Louvado seja Deus. Que bom esse momento diante do Senhor, essa disposição de passar pelas águas, momento único da nossa vida. A palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. É preciso crer primeiro. Se você já crê,
você tem o que é suficiente, necessário para passar pelas águas do batismo. Confessar a tua fé em Jesus através desse ato, não é? Simbólico, que simboliza a morte e a ressurreição. Ao mergulhar nas águas, o sepultamento, submersão completa. Ao sair das águas, a ressurreição para uma nova vida com Jesus Cristo. Este é o símbolo do batismo, né? E o seu significado na nossa vida, de todo aquele que crê. E aqui comigo está a Doris, que crê no Senhor e por causa disso também vai confessá-lo diante da igreja. Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar aqui. Aqui é uma pessoa nova, uma nova criatura. E eu venho confessar em público o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Amém. É o que basta. Amém? Confissão pública. Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Se você ainda não fez isso, o que você está esperando, meu irmão? Como eu disse aqui, conversão é um momento, não é a prestação. Se você crê, confesse, passe pelas águas. Assim como fez a Doris, e por causa dessa confissão, eu quero, diante do que ela disse à igreja, como ministro do Evangelho, como ministro do Senhor, sepultá-la nestas águas, para que ela saia daqui em novidade de vida. E por isso eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Filha do Jorge, da Márcia, Ana Carolina, está aqui também para declarar a sua fé em Jesus Cristo e fazer essa confissão pública diante da igreja. Eu vim confessar que Deus é meu único Senhor e Salvador e que desde 3 anos atrás eu venho adiando meu batismo. E eu falo para vocês que quem tem a chance de se batizar, não deixe para depois, porque Deus não deixou para depois para nos salvar do pecado, de nos livrar do mal. Então, por favor, quem tem essa chance, quem tem essa vontade, se batize, porque é muito bom. Amém. Louvado seja Deus. Senhor, eu te agradeço pela vida da Ana Carolina, Senhor, por essa confissão que foi feita aqui diante da igreja. O Senhor, de fato, é o Senhor e Salvador, é o Senhor que converte, é o Senhor que salva. E aqui estamos nós, para sepultar Carolina nestas águas, para que ela saia daqui com uma nova vida, para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ela. E para isso, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Deus é bom. Quarta-feira, vem para a igreja, vem ouvir a palavra do Senhor. Ceia será ministrada, traga a sua oferta em alimento, né? Tenha uma boa semana, aproveite o feriado. Quem quer jogar bola, né? Tá lá na quinta, com futebol marcado. Mas especialmente, ouça a palavra de Deus. Quarta-feira, 7h30 estaremos nós aqui. E se você quer se batizar, me procure hoje após o culto, quarta-feira, para que domingo que vem você comece na turma, não é? E no final de junho esteja aqui também passando pelas águas. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz e segurança e traga sempre você com alegria. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma boa semana. Vamos louvar. A cantina está aberta, não esqueça.